Fala pessoal do meu canal, aqui é o Lenda em Movimento e vocês estão aqui para mais um vídeo no canal. E hoje nós iremos fazer um vídeo muito diferente. É um vídeo onde nós iremos discorrer sobre o preço de uma ação, como que o preço de uma ação varia, por que que você não deveria ficar preocupado com a cotação aqui. Muitas pessoas já me perguntaram aqui, mas você deveria colocar dentro de seus vídeos uma análise da cotação quando você terminar de ver o resultado do trimestre, mas eu quero mostrar para vocês aqui hoje que isso não faz o menor sentido e vocês só perguntam sobre isso porque vocês não têm estratégia. Vocês precisam ter uma estratégia clara para seguir nos seus investimentos e para isso eu irei compartilhar a tela do meu computador. E olha só, eu quero discorrer aqui com vocês e eu quero começar. Eu acho que Fleury é o melhor exemplo, tá? E Fleury é o melhor exemplo, porque se nós olhamos aqui na cotação da empresa, vamos pegar aqui o máximo, tá? Vocês podem ver que aqui em 2012 estava 6, 7 reais. E aí aqui, depois de 2016, a cotação subiu. E aí chegou a bater R$ 23 em 2020, no auge da pandemia. No auge não, né? Antes da pandemia, né? A pandemia veio em março. E aí ela está atualmente nos patamares de R$ 13, 14, né? O mesmo preço de 2017. Então, como que pode a ação de uma empresa ficar andando tão de lado assim por tanto tempo? E aí, eu tenho que mostrar para vocês que o mercado, ele é no curto prazo, como diria um dos estudos que nós vamos abrir, tá nessas abas ali, ele é como uma votação no curto prazo. A galera aposta o que vai acontecer no futuro e estabelece o preço com base nisso. Mas no longo prazo, ele é como se fosse o peso de uma balança. Nós vamos ler mais sobre isso. Mas vamos aproveitar que nós estamos aqui no Fundamentei e eu quero mostrar para vocês e eu quero fazer um alerta de que, olha só, em 2017 a empresa tinha uma receita de R$ 2 bilhões, a empresa gerava um EBITDA de 620 milhões de reais no ano, né? Gerou um lucro de 321 milhões de reais, margem líquida de 13% e tinha uma dívida muito controlada aqui, né? Um bom capex e um fluxo de caixa livre de 234 milhões de reais, distribuindo 130 milhões de dividendos. E aí, olha só o que a empresa se tornou depois desses 8 anos, né? 2017, 3 com 5, 8 anos. Então, vamos olhar para esse ano mesmo. Vamos considerar os 2 meses, os 2 trimestres fechados neste ano. A receita já está em 7 bilhões, o EBIT tem 2 bilhões, um lucro bruto de 1,1, um lucro líquido de 584 milhões, e um ROIC que ele beira que o ROI já foi maior, né? A empresa já teve um pouco melhor nos seus indicadores. Não quer dizer que a empresa se tornou ruim, né? Uma dívida controlada e um fluxo de caixa livre de 1 bilhão e 400. Então vocês acham mesmo que à medida que o tempo for passando a cotação vai se manter aqui nos 14? Então, olhando, fazendo esse jogo, olhando de como era a cotação, o preço da cotação de hoje está R$ 14. 8 anos atrás era o mesmo preço. Vocês conseguem perceber que a empresa evoluiu, mas a cotação não? E diante disso, o investidor não tem o que fazer. O investidor só tem uma coisa a se fazer, que é aumentar o seu valor de aporte, seguir acreditando no que a empresa entrega nos seus reportes. Então, uma hora, o que eu quero dizer com tudo isso, uma hora isso aqui, ó, essa subida absurda que teve de 4 para do nada 20, vai acontecer. Olha só,
Isso daqui aconteceu em um intervalo de 1 ano. 1 ano, o que que mudou no release de 1 ano, né? Vamos olhar aqui, ó. O que que mudou? Vamos pegar aqui um 20 balanço. Olha aqui, ó. 2015. O que que mudou assim de um ano para o outro? 11% de variação na receita líquida, no lucro bruto 44%, dobrou o lucro líquido, né? Beleza. O ROI subiu de forma expressiva, né? E o fluxo de caixa livre subiu um pouquinho também, mas assim, vocês conseguem perceber que a empresa já vinha numa constante de melhorias há muito tempo e o mercado não reconheceu isso nos anos de 2009 até 2015? Então, não tem como, não cabe a mim, não cabe a você fazer o trabalho de prever o mercado. Ai, essa ação tá cara, essa ação tá barata. Talvez valha fazer essa análise um pouco mais, né, eu não diria fundamentalista, porque isso aqui não é no fundamento da empresa. Isso aqui é na cotação. Talvez valha, mas o que eu tô querendo dizer com tudo isso aqui é que talvez, tá? Não dá para afirmar isso, porque essa é a pergunta de $1 milhão, mas talvez, tá certo que essa empresa, a Fleury, tem muita depreciação e amortização, então talvez olhar pelo fluxo caixa livre faça muito mais sentido do que pelo lucro líquido, né, que acaba distorcendo um pouquinho. Bom, mas percebam que na cotação para o lucro, ali em 2009 estava meio de lado, e olha só o que aconteceu. Em 2016 ali, né, 17, virou essa chave, a cotação chegou a valer muito mais que o lucro líquido, e agora nós estamos no momento em que o lucro líquido vale muito mais que a cotação. Então o que eu posso dizer com tudo isso? A cotação de Fleury está descontada, está com um preço descontado. Mas aí eu quero responder a pergunta que é: eu devo ficar olhando para o preço toda vez? Eu preciso ficar olhando para a cotação? Será que eu devo ter o medo de comprar ações? Eu tenho que esperar um tempo certo para comprar essas ações? Bom, e eu preciso demonstrar isso para vocês através de estudos. Eu até pensei em fazer o mesmo, um script aqui no Python e tal, mas eu achei que isso fosse dar muito trabalho. Eu imaginei que outras pessoas já tivessem feito esse trabalho e eu não precisaria provar uma coisa que já está provada, está disponível para todos vocês aqui na internet. E no final do vídeo eu vou deixar esses links disponíveis para vocês darem uma lida, tá? O primeiro estudo, ele é de uma universidade que se chama quer ver? Centro Universitário de Pato de Minas. Então, ela tem um nome específico, mas esse artigo saiu na revista do Fórum Gerencial por essa universidade. Bruno Silva e o Felipe Gelber fizeram essa análise. Basicamente, no início dessa análise, deixa eu até aumentar aqui, né? Tá pequeno, né? Nesse artigo, o que acontece é que eles vão explicando aqui muitas coisas do mercado, o que é a bolsa e tal. E aí, como vocês podem ver lá no título, né? Preço não importa no momento de compra de suas ações na bolsa de valores. Eles avaliam a Itaúsa. Então, vamos até avaliar aqui a cotação de ITSA. Vamos ver aqui como que está a cotação nesse tempo, né? Lá, cotação por lucro seguindo, né? E a cotação aqui, olhando a ordinária, né? Nesse caso já está num preço esticado, né? De R$10. Mas perceba que houve momentos em que a ação caminhou um pouco de lado, olha. Em 2023 aqui, em 2021. Então, em algum momento, o mercado reconheceu e subiu, esticou o preço da ação para R$10.
que é inclusive a máxima histórica de agora. Mas esse período também, ó, ficou muito tempo no mesmo preço, né? 2013, 2014, 2015. Sendo que, se você for olhar aqui nos templates, né? O lucro continua crescendo de forma consistente. Não, o EBITDA é absurdo aqui, né? Mas aqui, ó. O que aconteceu em 2015, entre 2012 e 2015? A receita cresceu pouco, né? Aqui mesmo o EBITDA cresceu bastante. O lucro líquido cresceu bastante entre 2012 e 2015. Fluxo de caixa livre, né? Teve uma virada de chave na empresa, né? Que fez com que elas gerasse caixa livre. Mas enfim, Itaúsa não é uma empresa que eu conheço bastante. Prefiro comprar Itaú, né? Se eu vou comprar uma empresa, eu prefiro comprar do dono direto, né? Mas eles fizeram essa simulação em cima de Itaúsa. E aí eles vão definindo o que é uma ação, o que é o valor contábil de uma ação, o que é renda variável. Mas eu quero chegar aqui no desenvolvimento. Aqui, como vocês podem ler aqui, eu vou deixar esse artigo aqui, esse link para esse artigo em breve. Mas o que eles fizeram, tá? Eles fizeram que uma simulação de um investimento mensal de R$ 250 por mês, totalizando 3.000 ao ano. Esse investimento seria feito todo dia 5. Não importa o preço da ação, queria comprar R$ 250 de Itaúsa. Depois, e aí a outra simulação é que o cara compraria de uma vez. Na verdade, ele compraria na mínima, né? Então, aqui são os gráficos comparando com 10 anos. Então, olha só o patrimônio da pessoa que investiu lá todo dia 5. Ele foi investindo todo dia 5. Ele acumulou R$ 35.000. E quem esperou a mínima do mês teria ganhado R$ 37.000, teria acumulado R$ 37.000. Mas perceba que é impossível saber quando será a mínima no mês. Vamos olhar aqui, ó, na cotação de Itaúsa, por exemplo. E eu quero mostrar para vocês, olha aqui, ó. Olha lá, a ação já foi R$ 10,41, R$ 10,95 e agora tá R$ 10,55. Tudo bem que se você tivesse comprado aqui no mês passado a R$ 10,41, você teria comprado o menor valor. Mas como que você sabe que esse seria o menor valor? Entende? Então, o que é melhor, segundo esse estudo, é que você deveria fixar o seu aporte todo mês. E aí, você acumularia um valor interessante no longo prazo. Aqui seria a comparação de 10 anos investindo na mínima ante investindo todo dia 5 do mês, né? Aí que eles aumentaram o valor do aporte ano contra ano. Então, no primeiro aporte, eles começaram com 250, depois eles foram aumentando, né? Então, assim, olha só a diferença que é mínima, né? Então, o resultado nos diz que o aporte ele é muito mais importante do que a consideração do preço de uma ação. E aí que eles trazem até umas referências, né? Mas esse é o primeiro estudo que eu queria deixar com vocês para vocês não ficarem bitolados com preço de ação. O preço de ação, meus queridos, ele vai variar todo dia. Felizmente é isso. Eu queria fazer esse paralelo. Vamos pegar aqui um carro, tá? Vocês não ficam pirados com o valor de um carro porque vocês não veem o preço dele variando diariamente.
Mas se eu for pegar aqui uma tabela FIP, aqui, ó, do Palio Fire 2017, esse carrinho aqui, ó. Aqui ele não me traz o... Aqui a tabela FIP é 34 mil. Eu queria ver o histórico, sabe? Mas agora que a gente já tem o carro, vamos pesquisar o valor inteiro, tá? Aqui, ó, tabela FIP do Brasil, vamos ver. Olha aqui, ó. O preço do carro, ele também varia. Então, mas só que ele não varia todo dia. Por isso que ninguém fica maluco. Então, preço de ação também varia. Aqui, ó. O carro valia 36 mil em setembro de 22. E aí foi só... Agora ele tá... Ele desvalorizou 2 mil. Cerca de 2 mil. Mas tem mês que varia pra cima. Esse mês já foi pra baixo. Teve 2 meses que variou pra cima, né? E é assim que funciona. Tudo que é patrimônio, carro é patrimônio, né? Carro é um passivo. Mas tudo que é patrimônio vai variar. Não é diferente nas ações. Só que nas ações a variação é diária. E talvez é isso que deixa vocês malucos assim, né? Então, beleza. Primeiro estudo tá demonstrado, tá? Agora, eu quero mostrar para vocês um arquivo do Schwab aqui. E aí ele vai mostrando que a melhor estratégia é a estratégia de aporte mensal, ao invés de um aporte de uma vez. Então, ele pega aqui esse exemplo de uma pessoa que teria investido 100 dólares todo mês. Então perceba que o preço da ação era 5, depois caiu para 2, depois caiu para 4, depois caiu para 5. Custo médio de 3,70 e ele teria acumulado 135 ações no período. Sendo que o cara, ele teria investido o mesmo valor aqui no primeiro mês, mas ele teria acumulado somente 100 ações com um preço médio de 5 dólares. Então, em um mundo perfeito, né, ele até explica isso, né, no mês 3, se ele tivesse investido aqui, o cara, ele teria tido um retorno bom, porque ele teria um preço médio de 2. Mas não tem como saber que aquele mês é o menor preço de todos. Então, não tem essa de ficar, eu vou acumular um caixa aqui, quando despencar eu vou comprar. Isso não existe, porque você não sabe. Você não sabe se o menor preço vai ser aquele que está sendo apresentado nesse determinado mês. Então, nesse caso aqui foi. Mas e se o preço caísse aqui para 0,50 centavos? Você estaria perdendo dinheiro, mesmo tendo comprado já muito barato. Então o melhor é se proteger mês a mês. É você investindo de forma consistente e acumular o patrimônio. E aqui estão os benefícios dessa estratégia de investimento. Primeiro, que ela te dá um bom hábito de investimento, né? Então, você acaba se tornando mais propenso a desenvolver disciplina de investimento, mais propenso a manter o plano. Ela te ajuda a identificar aí com precisão quando o mercado atingirá seu pico, né? Então ele sempre vai te dar oportunidades. Ele vai te impedir de vender em pânico, né? Então, essas são as recomendações, né? São os benefícios de se investir no longo prazo. E você acaba diminuindo um pouco o lance do arrependimento, né? Então, você evita a emoção quando você aporta mensalmente. Então, esse foi o segundo estudo. Vamos para o terceiro. Aqui tá, é bom lembrar que esses artigos eles estão em inglês, tá? Então é melhor que você leia em inglês. Mas para fins do vídeo aqui eu quis trazer em português mesmo. E agora eu percebi que tá pequeno de novo, né? Então,
Aqui ele traz até ele traz um exemplo que se traduz muito para o nosso dia a dia. Imagina lá que você recebeu um bônus da empresa, recebeu um reembolso, recebeu um valor de imposto de renda, e aí você não tem certeza o que você deveria fazer com esse dinheiro. Você deveria investir ou você deveria esperar? Muita gente avalia aqui a cotação, né? Fala, tá caro, não vou investir não. Então, ele decide esperar, né? E esse artigo aqui ele vai simular 5 estilos de investimento. O primeiro estilo é o do Peter. Esse cara, ele tem uma habilidade incrível, ou sorte, e ele colocou $2.000 no mercado todos os anos no ponto de fechamento mais baixo. Então, no ano, ele consegue ter uma habilidade sobrenatural que faz com que ele aporte no valor mais baixo do ano. Então, ele consegue fazer isso. Tá, beleza. Num cenário hipotético, né? Bom, o Ashley adotou abordagem simples e consistente. A cada ano, uma vez que ele recebeu seu dinheiro, ele investiu já no primeiro dia de negociação da empresa, do ano. Então, recebi aqui $2.000, já investia de uma vez. O Matthew, que ele pegou esses 2.000 e dividiu em 12 porções iguais, 12 meses. E aí ele seguiu a estratégia do dollar cost average. E ele foi aplicando esse dinheiro de forma consistente, com os aportes mensais a cada mês. A Rose, ela tem um tempo horrível, né? Ela sempre colocou no ponto mais alto das empresas. Imagino que se você não seguir a estratégia dos aportes mensais, você pode ser essa pessoa. Você compra na alta e vende na baixa. Então, essa pessoa aqui, ela sempre comprava quando o mercado estava no auge. E aí tem o Larry. O Larry, ele sempre olhava no mercado de ações, falava assim, todas as empresas estão caras, eu vou comprar nada, eu vou deixar aqui, eu vou esperar a melhor oportunidade para investir o dinheiro. Então, olha só os resultados de todos esses cenários, né? Muito interessante isso. O Peter, ele foi aquela pessoa que acumulou mais dinheiro, por incrível que pareça. E claro, né? Ele colocou na mínima do mercado todos os dias, mas isso aqui você não consegue fazer. Te garanto que você não consegue fazer. O Ashley, deixa eu lembrar aqui quem que é o Ashley. O Ashley foi ainda mais aleatório, né? Ele pegou o dinheiro e já investiu de uma vez. R$170 mil. Mas olha só o Matthew, como que a diferença foi irrisória pro Ashley, né? Então, o Matthew, ele pegou aqui 166 mil, acumulou $166 mil no período e ele conseguiu aplicar todo esse dinheiro. A Rose, uma diferença aqui de 151 mil, e o Larry, que decidiu esperar eternamente, tinha só $47 mil. Então percebam que a estratégia dos aportes mensais, ela é a que mais chega perto, mais dá um retorno. Mesmo que você seja um Matthew e decida aportar tudo de uma vez. Decidir aportar tudo de uma vez é um erro quando você tem um dinheiro alto, porque você acaba perdendo rentabilidade para quem aporta mensalmente, de forma regular, ou com certa recorrência. Então, o Peter já não dá para ser. Se você fosse o gênio, você nem ia estar assistindo o vídeo aqui do canal no YouTube sobre como investir em ações, né? Mas, como você é uma pessoa normal, como eu imagino, o que você deveria fazer? Você deveria focar em aumentar o seu aporte. Imagina se você aumenta o seu aporte, como o Matthew, e você consegue ultrapassar até mesmo o Ashley, que já gastou o dinheiro dele lá no primeiro dia do ano e obteve essa rentabilidade aqui, mas se você aumenta o seu aporte mês a mês, mesmo que seja 200, 300, R$400, isso vai fazer uma diferença enorme lá na frente para vocês. Então,
foram 10 anos, né, de investimentos. Eles explicam aqui que eles fizeram essas simulações para outros períodos, né? E os resultados basicamente continuavam iguais. E aqui ele de novo mostra aquelas coisas do dollar cost average, né? Então, mais um estudo que prova que você deveria investir mensalmente, sem se preocupar demais com a cotação. Para mim, o que mais funciona é você pegar e comprar que mais está para trás. Ela estaria num preço mais descontado. E aqui por último, Benjamin Graham, né, o pai aí do investimento. Se não me engano, o Benjamin Graham já morreu, né? Benjamin Graham. Já. O livro dele é muito 76. Ele não conseguiu ensinar lá pro Warren Buffett, né? Bom, mas esse cara aqui, ele tem bons livros, enfim, e ele tem aqui uma, uma, é, uma metáfora no mercado de ações que é muito bom. No começo, no curto prazo, a sua carteira ela vai ser parecida com uma máquina de votação. Porque as ações elas podem subir simplesmente porque fazem parte de um setor da moda. Então, por exemplo, as empresas de tecnologia viveram isso há algum tempo, né? Ou porque os investidores especulam sobre o crescimento futuro sem examinar os fundamentos subjacentes. E embora esses movimentos criem oportunidades, eles também introduzem riscos negativos para os investidores que dependem de impulso de curto prazo. Então, no curto prazo vai parecer uma máquina de rotação. Mas no longo prazo é uma máquina de pesagem. Então, as flutuações temporárias de mercado tendem a nivelar a força e a fraqueza subjacente de um negócio se torna evidente. Então, se a empresa ela tem forte crescimento de receita, ela tem um balanço sólido, ela mantém o modelo de negócio sustentável, o preço das ações vai se alinhar com o seu valor intrínseco ao longo do tempo. Então, o que nós vamos ver, se a empresa mantém aquilo tudo lá, nós vamos ver basicamente a cotação seguir o lucro líquido. Nesse caso aqui, para Itaúsa, né, nós podemos até falar um pouco que a cotação também está um pouco descontada, porque está abaixo da cotação, o lucro líquido. E aqui, se for olhar pelo lucro por ação, né, a mesma coisa, né? O lucro por ação está um pouquinho maior que a cotação. Então, no longo prazo, isso vai se ajustar, isso vai se encaixar, né? E aí, as empresas com fundamentos fracos podem perder favores, já que seu desempenho de longo prazo não atende às expectativas inflacionadas. Basta olhar para alguma empresa aérea, né? Que é a Azul, que veio de mais uma diluição, tem 13 votos aqui do Fundamentei e tem a nota 1. Tem a nota 1, tem gente que ainda vai querer investir numa parada assim. E olha só como é que é o lucro por ação aqui, né? Lucro líquido 425 milhões. Em 2017, a cotação era R$26. Aqui, prejuízo beira 10 bilhões. 10 bilhões e a cotação é R$3. Então, no longo prazo, meu amigo, o mercado vai ser uma máquina de pesagem. Então, o que você e eu devemos ter é paciência para esperar o longo prazo acontecer. De repente, a sua carteira vai ficar assim, ó. Ah, mas 10 anos não é longo prazo. Ainda não. Já pode se considerar longo prazo. Mas, às vezes, a sua carteira vai ficar nesse nível aqui, ó. Aqui, ó. Vamos pegar o máximo aqui, ó. Sua carteira vai ficar aqui, ó. Nesse nível aqui, ó. R$4, R$5, R$6, R$4, R$5, R$4. Ou então esse nível aqui, ó. Que é o que estamos num período mais próximo, né? 14, 15, 14, 16, 14, 13, 14, 14. Então, percebam, pô, a bolsa não é fácil, então todo mundo tava milionário já, né? Então,
Mas uma hora, esse, eh, esse gráfico, ele vai ajustar. A cotação vai acompanhar o lucro no longo prazo, vai acompanhar o lucro por ação, né, que bem, tá bem esticado, né? E a cotação não. Só que você precisa ter paciência, né? Precisa ter paciência no processo. Você precisa identificar as empresas que são subvalorizadas. Isso aqui é até meio estranho, né? Porque métricas lá como índice preço sobre o lucro, caixa, fluxo de caixa é bom, né? Dívida. Mas assim, isso aqui, preços atraentes, eu não acredito nisso. Eu acredito que você deve aportar, né? E deve seguir a sua estratégia de investimento mensalmente, né? Concentrar nos fundamentos e evitar a mentalidade de rebanho, né? Conheça, é, reconhecer os fatos em vez de seguir a multidão, né? Então, Banco do Brasil, por exemplo, BBAS, está sofrendo nesse período na cotação, imagino, porque teve uma mudança de regra, né? Aqui, ó. Desde, desde maio, já foi aqui a R$ 20. Já voltou até a 20, né? Mas caiu aqui 31%, né? Caiu muita coisa. Chegou a cair 21% em um dia. E aqui, não é porque a empresa piorou. Olha assim, olha que aumento de receita, né? A margem líquida está caindo 28%. Mas foi por conta de uma regra. E ela provavelmente vai voltar a patamares interessantes, né? 2018, ó. Olha lá quanto que era a empresa em 2018. Ela vai dar o mesmo lucro de 2018 com a cotação a R$ 20. Vai dar até mais, né? Vai dar até mais. Muito mais. Tenho que explicar. Então, assim, você precisa manter a sua estratégia, tá? E é isso que eu queria mostrar para vocês. Acho que o mais importante é isso aqui, ó. Todo ativo ele vai variar, né? O preço da banana, se você for olhar, ele variou nos últimos tempos. Vou pegar aqui. Preço. Será que eu consigo ver o preço disso? Cotações de banana. Tem aqui um link. Um link do AgroLink. Não, mas essa banana aqui é cara demais, né? Vamos olhar aqui outra banana. Mas é isso. Olha só, banana. Aqui é a banana da terra, tá? Olha aqui em Linhares. Ó, aqui é R$ 3,90 a banana. Olha lá, ó. Outro dia tava R$ 4,92. O preço das coisas variam. E aí, você vai deixar de... É claro que você vai deixar de comprar banana se tiver R$ 20 o quilo. Mas na prática, se você comprar pouquinho em pouquinho todo mês, seu preço médio ele vai diluir. Isso já tá mais do que claro, principalmente nesse aqui da Itaúsa, né? Mais do que claro aqui. Até nesse daqui tá claro, né? E o preço médio, o seu preço, nesse daqui, ó. Seu preço médio ele vai corrigindo. Você vai comprar um pouquinho na alta em um mês, vai comprar um pouquinho na baixa em outro mês, e vai compensar e por aí vai. Então, era isso aqui que eu queria demonstrar com vocês. Queria passar esses estudos e nós ficamos por aqui. Muito obrigado por você que me acompanha até aqui e eu espero ter deixado um pouco mais claro essa visão dos preços, se preço de ação importa ou não, principalmente com esses estudos, né? Com essas simulações que eu tenho certeza que você vai se convencer de que cotação, olhando cotação demais é coisa de gente bitolada. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu sou um cara que não vê notícia, eu não vejo nada e eu sigo investindo mensalmente. É isso que você precisa fazer.
se concentre na sua estratégia, se concentre em aumentar o aporte. Eu tenho certeza que você vai ver o seu patrimônio crescer muito mais por causa de um aumento de aporte e seguindo a estratégia firmemente. Ok? Então, é isso. Muito obrigado por você que me acompanha até aqui. E um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!